Como seria a vida se nós não tivéssemos medo? Já parou para pensar nisso? Primeiro, eu acho importante a gente destacar que o medo é algo importantíssimo para a nossa sobrevivência. É tanto que a gente continua respondendo a situações de perigo até hoje. É algo que nos protege, nos livra de algum tipo de sofrimento, faz com que a gente tenha uma resposta imediata a alguma situação de perigo. Imagina se quando vir ou viesse um cachorro bravo na nossa direção, a gente tivesse que pensar, planejar, elaborar toda uma solução até agir. Bem, as coisas seriam muito complicadas. Então, é uma resposta natural do ser humano que o protege. A principal função do medo é nos proteger. Porém, tem algumas situações que ele acaba se tornando um vilão, principalmente quando o assunto é mudança, quando acontece algo inesperado na rotina e a gente precisa se adaptar. Parece meio contraditório dizer que o medo foi importantíssimo para a nossa sobrevivência e dizer que o medo pode me impedir de me adaptar. Porém, isso acontece na prática, porque nem toda situação que parece ser perigosa, que a gente imagina ser um monstro, de fato é perigosa. Por exemplo, falar em público. Tem muitas pessoas que morrem de medo de se apresentar diante de um grupo de pessoas, ou dar a sua opinião no grupinho de trabalho, ou apresentar um trabalho para os professores avaliarem, enfim, ou chegar numa pessoa que ele acha interessante, né? É uma resposta real, mas o motivo não é verdadeiro. A nossa imaginação, ela tem um poder absurdo, tanto de nos impulsionar a fazer algum tipo de comportamento, quanto a reter a gente e impedir que a gente avance. Isso me fez lembrar de um livro que eu li no domingo, Quem Mexeu no Meu Queijo? Um livro que eu recomendo que você leia. A trama ela acontece dentro do labirinto quando o queijo, que todos os dias estava no mesmo lugar, ele simplesmente desaparece e os personagens não conseguem se adaptar. Eles travam, eles ficam paralisados. Eles gritam, ficam deprimidos, eles não conseguem reagir ou fazer outras coisas para resolver o problema. Um dos personagens, em um momento de lucidez, pensa: como eu vou resolver esse problema se eu continuo fazendo as mesmas coisas? É engraçado que ele começa a sorrir da própria situação. Ele até chega a dizer: seria mais engraçado se não fosse tão triste. E muitas vezes é esse mesmo medo que impede a gente de alcançar novos objetivos e resultados. O ponto central da história é que o personagem não tinha clareza de que o medo era o que estava impedindo ele de olhar outras opções ou de tentar novas formas de resolver o problema. Por quê? Ora, se o queijo acabou, a solução é muito simples, é só procurar outro queijo. Mas e o medo de tentar e falhar? E o medo de se perder no labirinto? E o medo da chacota das pessoas ao redor? Muitas vezes nós nos deparamos na mesma situação. E é aí que o personagem faz uma pergunta que é o tema desse vídeo. O que eu faria se não tivesse medo? Uma pergunta muito simples, mas que para ele trouxe uma clareza profunda. Foi isso que fez com que ele se levantasse e procurasse uma nova rota. Claro, as coisas não aconteceram como um passe de mágica. Ele errou, ele tentou, não conseguiu, se frustrou, mas no final ele encontrou um novo queijo que era muito melhor do que ele tinha. Lição da história: o medo pode estar te impedindo de vivenciar uma experiência totalmente maravilhosa, te impedindo de enxergar uma solução muito simples. Talvez uma solução que você falaria para algum amigo, para um parente, mas que você não consegue enxergar quando se trata dos seus próprios problemas. E aí eu te faço uma pergunta: o que você faria se não tivesse medo?